Vamos lá. Para o pessoal entrar. É isso aí, gente. Vamos continuar, então. Furto e roubo é isso. Gente, como sempre, vai cair uma questão de classificar. Sujeito aqui. Peraí. Vocês estavam me ouvindo? Vamos. Entrou. Então, a gente vai que é uma questão sobre classificação, tá? Então, vamos dar uma olhada nisso daí. O que é o núcleo do tipo de um crime? De um verbo. tipo penal? O verbo é a conduta que aquele crime, que aquele tipo penal criminaliza, né? Então, no furto, por exemplo, é subtrair. Concorda? Eu vou analisar o furto, tá? Pra gente pra gente utilizar algo como exemplo, eu vou utilizar o furto. Tá, o núcleo do tipo é o verbo, é aquilo que descreve a conduta, é a ação da conduta. O sujeito, quando eu pergunto quem é o sujeito, eu quero saber se pode ser qualquer pessoa ou se precisa de alguma coisa especial. Por exemplo, no furto, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo e sujeito passivo, concordo? Milho, mussarela, bacon, azeitona e orelha. Tem gente Nossa, essa é top, hein? dando receita de Receita. pizza. Até fome. Minha Nossa Senhora, peraí. Desculpa, professora. Quem que é? É a Gabriela. Ai. Desculpa. Masterchef. Vamos lá, gente. Então, assim, no feminicídio, por exemplo, a gente tem uma qualificação especial no sujeito passivo. Tem que ser a mulher, né? Mulher pela condição de mulher. Então, é isso que eu quero saber. Sujeito ativo, qualquer pessoa? Não, tem que ser uma pessoa, uma mãe, por exemplo, que é lá no infanticídio, né? Então, é isso. O sujeito passivo também. Se é qualquer pessoa, tem uma qualidade especial. Não vão colocar sujeito ativo, o agente, sujeito passivo, a vítima. Eu sei que sujeito passivo é a vítima, né? Elemento subjetivo. Quais são os elementos subjetivos? A gente tem dois. Ou vai ser o dolo ou a culpa. A regra é que seja o dolo, que as condutas sejam dolosas. Quando for culposa, vai vir descrito no tipo penal, né? Por exemplo, no homicídio, a gente tem a modalidade culpa, lá no 121, parágrafo terceiro, deixa eu olhar aqui, terceiro. 121, parágrafo terceiro, se o homicídio é culposo. Então, a gente tem a modalidade de culpa no homicídio. Mas em outros delitos, talvez a gente não tenha. Por exemplo, no furto. Você lê todo o 155, você vê algum furto culposo? Não. Não tem, não pune a culpa. Então, é dolo, tá? Objeto material e objeto jurídico, não confundam. O objeto jurídico é aquilo, Patrimônio. é o bem protegido pelo delito. O furto é o patrimônio, o roubo é o patrimônio num primeiro momento, depois a gente pode falar que é a integridade e a liberdade, né? No crime de ameaça, a liberdade, e assim vai. No crime de homicídio, a vida. E onde a gente acha o objeto? Ó, o objeto jurídico, tá, gente? Vai estar lá no título. Quer ver? No 155, começam os crimes contra o patrimônio. Ó, lá no título 2, dos crimes contra o patrimônio. Então, tudo que tiver ali embaixo, o objeto jurídico é o patrimônio. Da ameaça, vamos lá, 147, que tá qual que é o título? Da liberdade pessoal, da liberdade individual, seção da liberdade pessoal. Então, aqui a gente consegue visualizar o objeto jurídico,
Quem fez uma pergunta? Fui eu. Eu posso só tirar uma dúvida rapidinho na questão do roubo? Pode. Quem é? A Gabriela? É a Gabriela Rodrigues. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Se eu vou roubar alguém, só que a minha intenção é só o roubo, mas durante o roubo, eu acabo dando um tiro na pessoa. E ela vem depois no hospital a falecer. Eu vou responder só pelo roubo ou vou responder por homicídio? Roubo seguido de morte. Você vai responder por latrocínio. Ah, sim. Então, se ela vier a morrer, eu vou responder por latrocínio. Isso, que é o roubo seguido de morte. Ah, então tá. Obrigada, tá? Ah, por nada. Vamos lá. Onde eu parei? Ah, no objeto jurídico terminamos. Objeto material. Objeto material é quem ou aquilo que sofre a conduta. E a gente pergunta para o verbo. A gente pergunta para o núcleo. Por exemplo, lá no 155, que é o que a gente está pegando aqui como exemplo. 155. O que é subtraído? A coisa alheia móvel. Então, a gente tem que o objeto material é a coisa alheia móvel. No homicídio, matar alguém. Quem é morto? Quem? Matar quem? A pessoa, certo? Então, esse é o objeto material. Vocês têm dúvida quanto ao núcleo do tipo, sujeito ativo, sujeito passivo, elemento subjetivo, objeto material e objeto jurídico? Sim ou não? Querem classificar mais algum crime para tirar dúvida? Foi suficiente? Então, vamos para a próxima. Vou riscar aqui. Vamos lá. Gente, quanto ao feminicídio, acho importante a gente bater um pouquinho na tecla do feminicídio. Deixa eu abrir nossa aula aqui quanto ao feminicídio. Qual questão essa daí, professora? Essa é a 20. Vamos lá. Ao feminicídio, não, gente. Ao infanticídio. Feminicídio é matar a mulher em razão da sua... Vamos lá, rapidinho, um feminicídio. Nada mais é do que um homicídio qualificado, que é quando se mata a mulher por razões da condição do sexo feminino. Então, não é porque eu matei a mulher que vai ser feminicídio. Tem que ter essas razões do sexo feminino, certo? E onde estão essas razões? Lá no parágrafo 2º-A, violência doméstica familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Vamos lá para o infanticídio. O que é a conduta, o que pune o crime de infanticídio? É matar... Peraí, deixa eu abrir ele aqui. Infanticídio aqui. Peguem o Código Penal de vocês também para lerem aí comigo. Tá lá no 123, né? 123. 3. Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Detenção de 2 a 6 meses. Então, aqui a gente tem algumas observações. Isso, anos. Primeiro, estado puerperal é só a gestante que fica, que é um estado pós-parto. Então, aqui, o sujeito ativo é um sujeito específico, que é a genitora, né, a mãe, acabou de ter a criança e está em estado puerperal. A gente viu que o estado puerperal ele dura aí até 8 semanas, enfim. Mas, assim, quando vai ter certeza que a mãe estava em estado puerperal é através de uma perícia, né? A gente viu isso também. Então, tem que ser logo após o parto, tem que estar em estado puerperal. O sujeito passivo é o filho e o sujeito ativo é a mãe. Tá. Algumas colocações aqui. O pai, que auxilia a mãe a matar o filho, a mãe que está em estado puerperal, logo após o parto, ela tem o desejo de matar o filho. E o pai auxilia. Ele vai responder por infanticídio ou por homicídio? Homicídio. Como? Homicídio. Por quê? Porque quem pratica infanticídio é em estado puerperal. O pai não entra em estado puerperal. Certo. Deixa eu perguntar para o Gregory. Gregory, e daí? Não está na live?
Gabriela Rodrigues, e daí? O que você acha? Ai, eu não sei, mas Tava eu acho que fazendo a mesma pizza, coisa. né? Nada, eu tô lendo aqui no código, tô procurando. Eu acho que ele também não, ele vai responder por homicídio. Gente, a resposta dessa pergunta vai estar lá no artigo 36 do Código Penal, que diz assim. Não é do 36, peraí, deixa eu achar. Artigo 30 do Código Penal. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Então, vamos por partes. O artigo 30 fala assim, olha, não se comunicam as condições de caráter pessoal. Então, o fato da mãe ser mãe não se comunica ao pai. Ela é mãe, ele é pai, beleza. Salvo se elementares do tipo. Vocês concordam que se a gente tirar a figura da mãe em estado corporal, a gente tira um elemento do tipo? Isso aqui não vai ser mais infanticídio, vai ser homicídio? Homicídio, aham. Então, ele é um elementar. Então, quando é elementar, ele comunica com o partícipe ou com o autor. Então, a amiga, o pai, a enfermeira que ajuda a mãe em estado corporal a cometer o delito de infanticídio também vai responder pelo infanticídio. Vai comunicar sim. E o pai não pode cometer sozinho, mas em parceria com a mãe, sendo partícipe ou coautor da mãe, ele pode. Entenderam? Interessante. Interessante, né? Outra questão também do infanticídio que a gente viu em sala de aula é a mãe em estado puerperal, logo após o parto, com o objetivo de matar o seu filho, vai até a enfermaria e vai até o berçário e mata o filho de outrem, que estava do lado do seu filho. Ela confundiu os berços, confundiu o filho e acabou matando a outra criança. Ela vai responder por qual crime? Homicídio ou infanticídio? Infanticídio. Como? Porque infanticídio, porque pra ela tava matando o filho dela, entendeu? Certo. Quem está com outra... Quem tem outra opinião? O Gregory colocou ali, artigo 29. Artigo 29 é que fala da participação. Artigo 30 que fala da circunstâncias incomunicáveis, tá? Artigo 30. O 29 fala do concurso de pessoas. Autoria e participação. Gente, é exatamente o que o Vitor respondeu, tá? Ela vai responder pelo infanticídio, como se tivesse matado o seu filho. Por quê? O que houve aqui? Houve um erro de tipo, lá do artigo 20, ó. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal, nossa, como minha voz é irritante, do crime, exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Deixa eu ver aqui, peraí. Não é o erro sobre a pessoa, não é erro de tipo, não. Deixa eu achar o erro sobre a pessoa. Parágrafo 3º. O erro quanto à pessoa é o erro sobre a pessoa, tá? Não é erro de tipo, não. Parágrafo 3º do artigo 20. Olhem lá, abrem lá, não. Parágrafo 3º do artigo 20, que diz o seguinte. O erro quanto à pessoa contra o qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidade da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Então, quando há um erro sobre a pessoa, você considera as qualidades da vítima contra quem você queria praticar o crime, e não contra quem realmente praticou. Então, nesse caso, a gente vai considerar a qualidade da criança que ela queria matar, ou seja, do filho. Então, vai ser, sim, um infanticídio. Concordam? Sim. Dúvida? Qual é o fundamento legal, a sua resposta? Qual, gente? Artigo 20, parágrafo 3º, gente, erro sobre a pessoa, esse é o fundamento.
Gente, quanto a ameaça, se vocês têm alguma dúvida, ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar mal injusto e grave. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Alguma dúvida aqui? Núcleo do tipo, sujeito ativo, sujeito passivo. Não tenho nada assim para colocar aqui que eu acho que vocês tenham ficado em dúvida, mas se surgiu alguma dúvida aí durante a aula sobre ameaça, é o momento. Não? Sabem tudo? Então vamos lá. Então vamos falar. Meu Deus, eu perdi. Vamos falar da extorsão e da extorsão mediante sequestro. É o 158 e 159 do Código Penal. Qual que é a diferença da extorsão e da extorsão mediante sequestro? A extorsão, o único objetivo e do sequestro também. A gente viu sequestro e cárcere privado em aula também. Então, a gente tem 3 crimes aqui, talvez similares. O sequestro, o único objetivo é sequestrar a pessoa. Por exemplo, vou sequestrar a filha de um inimigo meu por vingança. Então, eu sequestro e mantenho essa pessoa em cárcere privado e tal. E esse é o crime de sequestro ou cárcere privado. Eu não tenho a intenção de extorquir. É um crime contra a liberdade pessoal da pessoa. Já o crime extorsão mediante sequestro, o sequestro é um meio para eu obter a extorsão. Então, é um crime contra o patrimônio. O meu objetivo aqui é receber uma vantagem. Concordo? Então, vamos lá. Sequestro ou cárcere privado, eu não tenho objetivo patrimonial, é um crime contra a liberdade. Eu não tenho objetivo nenhum de extorsão. Extorsão mediante sequestro. Sequestro é um meio para a finalidade que é extorsão, extorquir. É um crime contra o patrimônio. E a extorsão do 158, ela não tem a modalidade de sequestro, certo? E qual que é a diferença do roubo e da extorsão? Se em ambos eu ameaço, mediante ameaça ou grave ameaça ou violência, a pessoa tem que... Eu consigo uma vantagem sobre a pessoa. Aí tem aquela parte doutrinária que é bem polêmica, enfim, mas a principal diferença hoje é aqui a câmera, né? A principal diferença é no roubo você retira da pessoa com violência, com grave ameaça, você retira a pessoa, você força. Já na extorsão, a pessoa te entrega o bem, por exemplo. Por quê? Porque você está ameaçando ela, então ela é obrigada a te entregar o bem. Aí a gente viu aquela situação em que a pessoa, mediante violência ou grave ameaça, rouba todos os bens da casa, entra na casa, coloca uma arma na sua cabeça, aí pega todos os bens da sua casa, pega televisão, notebook, celular, tal, pôs dentro do carro. E fala, agora você me dá o seu cartão e a sua senha que eu vou até o banco. Então, aqui ele está entregando, certo? Para a pessoa ir até o banco. Aqui a gente tem a extorsão. Aí a gente vai ter 2 delitos em concurso. O roubo e a extorsão. Tá aí, Greg. Agora, a extorsão mediante sequestro já é diferente. Eu sequestrei a filha do Silvio Santos para conseguir, por exemplo... Não fui eu não, tá, gente? Pelo amor de Deus, isso aqui vai para... Fala a verdade, hein? Fala a verdade. Não foi, eu tinha 5 anos na época. O agente X lá sequestrou a filha do Silvio Santos, a Patrícia Bravanel, com o objetivo de extorquir o Silvio Santos. Aí a gente tem extorsão mediante sequestro. Então a gente tem que ver certinho, distinguir essas 4 condutas: sequestro, o roubo, a extorsão mediante sequestro e a extorsão simplesmente dita. Trata-se, gente, o crime de extorsão mediante sequestro e o crime de sequestro de crime permanente. Vamos lá. Qual que é o oposto de permanente? Instantâneo. O crime de homicídio, o crime de furto, são crimes instantâneos, certo? Eu pratico a conduta, ele começou, acabou, consumou, já era. Crime permanente, não. Ele vai se consumando com o tempo. Vou praticando a conduta e ele vai se consumando. Então, enquanto a Patrícia Bravanel esteve em cativeiro, o crime foi se consumando, certo? Por isso que é um crime permanente. Se ele fosse pego em flagrante aqui, preso aqui, seria flagrante, porque o crime está consumando ainda. Se ele fosse preso aqui, seria flagrante, e assim vai.
Beleza? Então, esse é o crime permanente, é que ele perdura pelo tempo, ele vai se consumando conforme vai passando o tempo, ele não é instantâneo. E conforme ele vai durando, pode haver prisão em flagrante tranquilamente, porque ele ainda está se consumando, não houve o exaurimento do crime. O que eu preciso falar para vocês aqui sobre essa diferença? Ficou dúvida entre a extorsão mediante sequestro, só o sequestro, o roubo? Professora, vamos ver se eu entendi. Pode falar. Então, a extorsão é quando do 158. O 158, isso. Ela é diferente do roubo, porque no roubo você utiliza de violência e tira de outra. A extorsão, a vítima te dá por conta da violência que ela está recebendo. Veja bem, na extorsão a gente tem outros meios de extorsão, mas por exemplo, é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Daí tem três formas de extorsão, ó. A fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Lá no roubo só tem a subtração. Mas, ó, eu vou colocar duas condutas para você e você vai me falar qual que é qual. Quando eu coloco uma arma na sua cabeça, tiro você do carro e pego o seu carro, qual crime é que eu tô cometendo? Roubo. Quando eu pego do seu bolso, mediante violência ou grave ameaça, o seu cartão de crédito, tô cometendo um roubo. Quando eu faço você rasgar uma nota promissória, porque eu tô te ameaçando, ó, se você não rasgar essa nota que eu te devo, eu vou fazer tal coisa, eu tô com uma arma na cabeça. Qual o crime que eu tô cometendo? Extorsão. Quando eu ameaço você e faço você ir até o cartório e passar uma propriedade pro meu nome? Extorsão. Então, assim, é fácil distinguir. Mas o que confunde mais, assim, é, por exemplo, na situação do cartão de crédito, na situação do cartão, aliás. Quando eu roubo de você um cartão ou quando eu te quando eu pratico a extorsão. Só um pouquinho, gente. Quando eu pratico a extorsão. Por quê? Porque quando eu pratico a extorsão, eu retiro de você... Você me dá o seu cartão, você me dá a sua senha e eu vou até o caixa eletrônico. Isso é uma extorsão. Eu constrangi você mediante ameaça a me dar o cartão. No roubo, mediante violência ou grave ameaça, eu levo você até um caixa eletrônico e você saca o dinheiro e me dá. Entendeu? Aqui é a extorsão. Desculpa, aqui é o roubo. Então, aí dependendo do período de tempo, a gente pode falar no sequestro relâmpago. Tá? Se eu levar a pessoa comigo lá pro caixa para ele tirar o dinheiro, é extorsão mediante sequestro? Não. É o sequestro relâmpago lá do roubo. O roubo daí. É o roubo, ó. É que o roubo tem uma modalidade ali, ó, que você restringe a liberdade da pessoa. Lembram? Ó, veja bem. A pessoa me dá o cartão e a senha, e eu vou até o caixa eletrônico. Extorsão. Eu ameacei para ela me entregar. Tranquilo. Agora, mediante ameaça, ela foi até o caixa eletrônico, retirou o dinheiro e me deu. É roubo, certo? E se houve a restrição da liberdade nesse período de tempo, que realmente houve, né? Eu levei até o caixa eletrônico, é um roubo com a restrição da liberdade. Entendeu? Agora, a extorsão mediante sequestro, o sequestro é um lapso temporal maior, tá? Eu sequestro a pessoa para pedir uma extorsão, para pedir uma vantagem econômica, uma vantagem devida. É diferente, bem diferente. Tem um tempo, professora, para você separar do sequestro por um relâmpago? Não, é um lapso temporal curto, mas não existe assim, nem na lei, nem na doutrina, um dia. Não existe. Mas vai ser subjetivo do juiz que julgar. Mas assim, para configurar o roubo, o que essa restrição da liberdade para o roubo com restrição tem que ser um lapso temporal só para você consumar o delito, entendeu? Certo. Tipo assim, ó, coloquei dentro do porta-mala do meu carro, deixei na esquina e fui embora. Deixei no final da cidade e fui. Entendeu? É para consumar o delito. Tanto que fala assim, o 157 fala assim, ó.
57. Peraí, deixa eu achar. Qual parágrafo? Tô procurando, só um minutinho. É o parágrafo 2º, inciso 5. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Parágrafo 2º, inciso 5. Então, gente, a gente tem que analisar casos concretos, claro, eu sempre falo isso, né, que torna até clichê, para ver qual o crime que vai caracterizar. Mas tem uma distinção bem grande, assim. Não é tão difícil de distinguir, não. É que quando a gente está estudando, parece muito similar, tal, mas quando a gente pega o código e analisa, assim, ou vê num caso concreto, a gente consegue distinguir bem, tá? Eu queria falar para vocês, quanto tempo deu aí, gente? Vocês estão acompanhando? Acho que tem tempo ainda, né? Que horas que eu voltei, vocês viram? Deixa eu ver aqui. Eu só não quero ficar muito grande por causa da hora de carregar o vídeo. Mas eu acho que tem bastante tempo ainda, ó. Eu voltei era umas 8h20. Não tem muito tempo, não. Vamos lá. Queria falar para vocês da delação premiada da extorsão mediante sequestro, que está lá no 159, parágrafo 4º. Fala assim, vamos lá. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Isso aqui foi inserido em 1996, tá? Nada mais é do que uma delação premiada. Quais são os requisitos aí dessa delação? Ó, o que diz o código? Se em concurso de agentes, então precisam de haver concurso, ou 2 pessoas ou 3. Então, se eu sozinha estou praticando a extorsão mediante sequestro, não há se falar em delação premiada. Mas imagine que eu e a Larissa estamos cometendo a extorsão mediante sequestro, certo? Aí eu vou e delato para a autoridade. Então, primeiro requisito, em concurso de agentes. Eu delato para a autoridade e de maneira que facilite a libertação do sequestrado. Aí eu vou ter a pena reduzida. Então, eu pergunto para vocês o seguinte: e se eu delatar para a autoridade e a Larissa, por exemplo, tiver mudado o cativeiro e não tiver facilitado a libertação da vítima, eu vou ter esse benefício da delação premiada ou não? Vai, Não, porque não vai o ter. ânimo seu é positivo. Você está querendo delatar, entendeu? Eu acho que tem que cumprir. Eu acho que não. Eu acho que tem que cumprir todos os requisitos do parágrafo 4º para ter a delação. Exatamente. Não vai caracterizar. Por quê? Porque fala exatamente facilitando a libertação do sequestrado. Então, se não houver essa facilitação, não vai caracterizar a delação. Então, precisa ver. O segundo requisito é a facilitação da libertação do sequestrado. E precisa obrigatoriamente que o outro agente seja preso? Imagina que houve a libertação do sequestrado, mas o outro agente fugiu. Vai caracterizar? Não, porque ele não está falando. Me explica direito, eu não entendi. Eu acredito que não. Se for ver pelo que o parágrafo 4º fala, ele não indica essa possibilidade, tipo, essa condição do agente ser preso ou não, entendeu? Então, não é condição. Exatamente, não é condição. Então, assim, o agente não precisa ser preso para que eu tenha o benefício da delação premiada. O que tem que ocorrer é que facilite a libertação, tá? Então, a gente pode colocar 3 requisitos. Quem conseguiu acompanhar aí? Primeiro requisito... Concurso de pessoas. Concurso de pessoas. Segundo... A facilitação. Denunciar a autoridade. Que um dos agentes denuncia a autoridade. Terceiro... Facilita a libertação do sequestrado. Facilita a libertação do sequestrado.
É isso, gente. O que eu tinha anotado, principalmente aí para falar para vocês, é isso, que é um resumo das aulas remotas e também uma revisão para a prova. Aí eu queria ver de vocês, se vocês ficaram em dúvida em alguma aula, se vocês anotaram aí alguma dúvida nas aulas remotas ou na aula anterior, alguma dúvida hoje na revisão ou naquelas questões do fórum, do estudo de caso, vocês têm algum apontamento, esse é o momento. Classificações lá, você vai pedir? Vou pedir uma questão de classificação. É aquilo que eu falei, núcleo de tipo, sujeitos, objeto material, objeto jurídico e elemento subjetivo. Ah, tá, classificação. Não, aquelas comum. outras classificações. Ah, tá, Isso. não coloquei. Ah, Mas vocês já tá. estão craque já. Ô, louco, senhora. Tá Não nada. coloquei classificação, não. Eu só coloquei Graças a esses Deus. elementos. Só. Graças a Deus. O que É mais? que eu tenho bastante dificuldade no subsistente, unissubsistente, essas coisas aí. Eu tenho que ver melhor isso aí. Unissubjetivo é um único agente. Não. Plurissubjetivo, vários agentes. Unissubsistente, um único ato. Plurissubsistente, vários atos. Mas isso daí. Aí a gente tira a dúvida aqui agora. Ângela, alguma dúvida, Ângela? Ou você nem tá aí, Ângela? Ângela não tá nem falando. Estão pedindo para comentar Uma questão do estudo estudo de caso. Qual? Qual que é, Maria? Qual questão? Pode comentar da quinta semana. Da quinta semana... Agora nenhuma, tá vendo? Da quinta semana, foi da última semana, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Qual que foi a questão? Semana 4 eu tenho aqui. Na semana 4, não? Não, a quinta é MEV mediante grave ameaça, com utilização de arma de fogo, subtraiu o dinheiro de Tício, cortava e ainda constrangeu o Tício a entregar. É o negócio do cartão. Ah, tá. Achei aqui. Ah, o posicionamento do STJ talvez tenha dado um Tá. bug. Eu lembro que eu falei na aula mesmo, mas vamos lá. Mévio, mediante grave ameaça, com a utilização de arma de fogo, subtraiu o dinheiro que Tício portava. Então, subtraiu o dinheiro que Tício portava mediante ameaça. Qual crime cometeu? Subtração mediante ameaça. Qual crime? Roubo. Perfeito. E ainda, além disso, constrangeu Tício a lhe entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente. Qual crime? Extorsão. Segundo o posicionamento do STJ, qual crime cometeu? Por que eu perguntei isso aí? Porque justamente ele cometeu só um crime, 2 crimes, um crime em concurso, enfim. Um concurso, né? Um concurso, exatamente. Aí veio o STJ e vou ler até aqui a decisão. Posicionou que houve 2 crimes aí. Em concurso, vou ler aqui para vocês, ó. A resposta seria assim, qual crime? Crime de roubo e extorsão. 157 e 158. Vou deixar só aqui a decisão do STF. STJ, né? Houve o concurso material. Configura-se os crimes de roubo e extorsão em concurso material se o agente, após subtrair bens da vítima mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha. É uma decisão da STJ, se quiserem anotar aí, HC 215.717 de São Paulo, de 2016. Gente, mais alguma dúvida?
Súmula 96 do STJ, será que foi simulado esse entendimento? Vamos ver. Não sei se foi simulado esse entendimento. O que diz a súmula aí? Vou pegar aqui. O que diz a súmula aí? Quem achar que não primeiro que eu. Nossa. STJ. Ô, professora, essa HC 2015 aí você não passou para nós em aula, né? Eu não falei o número, mas falei o posicionamento. Ah, tá. Porque a súmula 96 que você passou, às vezes ela achou que era disso que você estava falando. Ah, entendi. Deixa eu ver aqui. Súmula 96. Passei o posicionamento, mas não falei mesmo o número do HC, não. Tem a súmula aí, Bruna? Não tenho. Crime de extorsão consuma-se independente da obtenção da vantagem devida. Natural. Ele não é imprescindível para a consumação do delito, revelando-se como mero exaurimento da conduta. do crime. Já é outra questão. Essa súmula diz o seguinte, que na extorsão mediante sequestro, quando você sequestra com a... Fala da extorsão, né? Não da extorsão mediante sequestro. Quando você constrange alguém a fazer, deixar de fazer ou permitir que se faça com a intenção de receber uma vantagem, consumou o delito. Agora, se você vai receber essa vantagem ou não, vai ser mero exaurimento, por ser crime formal. Tem a conduta e o resultado. Então, a conduta é constranger, o resultado é o recebimento da vantagem. Quando você constrange com a intenção de... Gente, paraíso é paraíso. Acabou de passar um cavalo aqui na frente da minha casa. Quando você constrange com a intenção de receber a vantagem, consumou. Agora, se você vai receber ou não, é o maior exaurimento do delito. Entendeu? Por isso, ele é um crime formal. É isso que a súmula está dizendo. Mas não é referente a esse crime, não. Mais alguma? Esse crime não, essa questão. Pode falar. Eu tive uma dificuldade para achar, mas eu me baseei pela edição 51, que fala exatamente isso aí, mas eu não achei o HC que você tinha falado. Uhum. Não, mas o importante é vocês saberem o posicionamento, não precisam trazer o número do HC, não. Mas na aula eu falei sim, o posicionamento, tá? Tá bom. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Tiveram dificuldade nos estudos de caso? Acho que no fim foram 3, né? Estudo de caso. Um que eu falei no começo da aula, esse do MEV, qual foi o outro? Não. Gente, então é isso. Se vocês não têm dúvidas, acho que o que eu tinha anotado aqui para falar para vocês era isso. Depois eu vou postar essa aula lá. Não sei se eu vou conseguir postar hoje ainda, mas até amanhã eu posto a aula, posto estudo de caso, posto o livro na biblioteca virtual para vocês acompanharem o conteúdo e posto uma questão lá no fórum. Beleza? Até amanhã cedo vai estar lá, se Deus quiser. Abraço para vocês, muito obrigada, boa sorte na prova. Quem estudar pela aula aí, por essa aula já vai conseguir matar aí. Mas quem não assistiu as aulas ainda, assistem. Acho que é isso. Mais alguma dúvida? Valeu, professor, obrigada. Tchau, obrigado. Valeu, Gregory, valeu, Gabi. Obrigada a todos. Valeu, pode falar. Não, valeu. Então tá, gente. Depois a gente combina se depois da prova vocês preferem fazer aula gravada ou ao vivo. Para mim é indiferente, tá? Daí a gente combina aqui que vocês acharam melhor. Eu prefiro ao vivo, mas... Ao vivo é melhor, hein, professora? Por mim pode ser, porque é o mesmo... Acho que ao vivo é até melhor, que vocês vão tirando as dúvidas, né? Sim. Então tá. A gente combina, então, depois da prova a gente faz assim. Tá bom? Tchau, gente. Boa prova semana que vem. Bom final de semana. Hoje não tem prova do líder, né? Não, hoje não tem nada. Ah, não, hoje tem. Hoje é quinta. Tchau. Tchau.